Bom dia, terceiro ano em curso. A professora quer conversar um detalhe muito sério com vocês. Nós vamos começar a revisão nossa aqui, desde o conceito de literatura, numa ordem cronológica até chegar à modernidade. E da frente 2, a professora vai fechar o conteúdo com o modernismo terceira geração, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, né? João Cabral de Melo Neto, para a gente fechar o conteúdo da frente 2, que falta a terceira geração. Mas agora a gente recomeça, vamos recomeçar as nossas listas e vamos lá, gente. Então, quando a professora colocou aqui literatura, nós temos artes plásticas, nós temos aqui o Miró, nós temos aqui o tocador de alaúde, e aqui a professora colocou o Pablo Picasso, né? E olha só, por quê? Porque nós vamos falar hoje de arte. Então, o mundo e a realidade pode ser até fenômeno objetivo, pode ser até algo muito racional, né? Mas os olhares que muitas vezes recaem ao mundo e à realidade são olhares subjetivos. Então, o que significa isso? A literatura é uma matéria do seu tempo, né? É uma arte do seu tempo. Então, os autores, eles muitas vezes vão observar essa realidade objetiva, mas vão trazer para a palavra e vai trazer essa concepção subjetiva da realidade. Então Van Gogh, por exemplo, ao observar a noite, olha como ele viu as estrelas, como ele viu a noite estrelada. E, ao mesmo tempo, Paulo Leminski, que é um autor contemporâneo, que é um autor da pós-modernidade, que vai trabalhar a literatura visual, os versos curtos, que vai trabalhar com os haikais, como que o Paulo Leminski vê a noite? Paulo Leminski já vê de que maneira? A noite me pinga uma estrela no olho e passa. Uau! Pinga. A noite me pinga uma estrela no olho e passa. Então veja bem, depende do olhar, depende do ponto de vista. Por meio da palavra, a gente tem documentos. Por meio da palavra, nós temos registro de ordem documental. Nós temos registro prático, nós temos mensagens, né? Por meio da palavra se colecionou informações, mas algum dia se usou a palavra como expressão de ideias e sentimentos, como expressão do mais profundo da condição humana. É por isso que literatura é a arte da palavra. Porque aquele que cria com as palavras, aquele que vê o mundo com as palavras, o mundo objetivo, mas que traz a subjetividade, que traz a profundidade dos sentimentos, das emoções, né, o artista da palavra. Ele vai escolher a palavra adequada, ele vai escolher a palavra que vai combinar semanticamente, né, a condição semântica das palavras e que acabam ganhando outros valores e que acaba ganhando, né, outro significado. Então, veja bem, criou perspectivas novas, né? Criou, inclusive, formas mais interessantes e significativas de expressar. Aí, a literatura se fez. Não é? Por quê? Porque a literatura é uma arte, mas é uma arte da palavra. Então, quando a gente cria, utilizando a palavra, nós estamos praticando a literatura. Então, até me lembrei de vocês, eu perguntei para um grupo de alunos assim, gente, por que os sofrimentos do jovem Werther, o Goethe resolve escrever em forma de cartas? Por que vai ser de maneira epistolar? Eu queria que, na verdade, eles respondessem que é porque dá mais caráter de verdade, de verossimilhança, né? Só que aí, sabe o que eles me responderam? Ah, professora, porque não tinha WhatsApp, porque não tinha e-mail, por isso que ele vai comunicar com o colega dele utilizando do quê? Das cartas. Mas a gente sabe que o romance epistolar era para reafirmar e aproximar dos jovens daquela época e reafirmar essa condição de que realmente existiu, esse romance realmente aconteceu. Olha as cartas que ele vai elaborar para o amigo. O texto literário, gente, a gente precisa acompanhar essa ideia. O texto literário é carregado de novos sentidos. O texto literário é sempre uma recriação. Então, uma ideia, um sentimento, uma história podem ser transformados em texto. E denotação, agora aqui, a professora vai trabalhar com aqueles conteúdos, conceitos,
que é muito importante, que eu quero que a gente reafirme esses conceitos, porque são conceitos pertinentes para as provas que nós vamos ter que fazer, né, gente? As avaliações externas, né, que nos esperam. Então, veja bem, denotação é o sentido real, denotação é o sentido literal, denotação é o sentido de dicionário, conotação já é o sentido figurado. É o que o Paulo Leminski disse no início. A noite, né, é uma estrela que me pinga nos olhos. Literalmente, a estrela pingou nos olhos dele, gente. Ele faz uma reelaboração por meio da palavra. Não é literal. Então, esses versos do Paulo Leminski trata-se do sentido figurado, do sentido conotativo. Então, nós vamos verificar o seguinte: a poesia, por exemplo, vai se utilizar muito mais do sentido figurado. A poesia vai se utilizar muito mais da conotação, não é? Organizar em versos ou em prosa as características de um gênero, narrativo ou dramático. O dramático é aquele gênero que a gente escreve para o teatro para ser representado. São alguns dos recursos que os escritores se dispõem. Então, ele escolhe a palavra, ele seleciona a palavra, às vezes ele usa até neologismo, e aí ele escolhe a maneira que ele vai escrever. Se é utilizando o gênero lírico ou poético, se é utilizando o gênero dramático ou teatral, ou o gênero narrativo. O professor está falando dos 3 grandes gêneros, porque a partir desses nós temos uma infinidade de gêneros. Tudo bem, gente? Esses são os gêneros clássicos, estudados inclusive por Aristóteles, né? Então, olha só, o autor tanto seleciona a palavra como ele seleciona o gênero. Então, aqui a professora colocou para você observar como que acontecem as escolhas do autor. Muda-se os tempos, muda-se as vontades. Muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, aqui, o que nós vamos observar, gente? Aqui o Camões, ele se preocupou com as sílabas poéticas. Ele se preocupou com o ritmo. Ele vai utilizar, né, os versos decassílabos. Por quê? Porque nós vamos dividir pelos sons, e aqui a sua professora coloca uma coisa muito importante: se termina em vogal e começa em vogal a outra, eu somo e vou contar como uma única sílaba. Por isso que aqui eu tenho 3, ó. Se, os, e dan é o 2. Os tempos num, olha, muda-se-as. Aqui de novo, olha, gente, se-as, vogal com vogal, eu conto como uma única sílaba. E a última palavra, meus amores, eu vou contar até a sílaba tônica. É o ritmo. Além do autor escolher, né? Escolher o gênero, escolher as palavras, ele muitas vezes escolhe o ritmo. Tem autor da prosa que vai utilizar-se do ritmo, que vai utilizar-se da musicalidade. Então, veja bem, olha aqui, né? A professora mostrando para vocês, né? Muda-se os tempos, então aqui muda-se os tempos, muda-se as vontades, né? Então, veja bem, quando nós falamos, né, da arte literária, no Brasil, nós temos que estudar o que começou em Portugal. Por que nós temos que estudar o que começou em Portugal, pessoal? Porque a nossa literatura começa completamente influenciada pela literatura portuguesa. Então nós vamos lá nos primórdios de Portugal, porque quando eles chegaram ao Brasil, é que eles vão se organizar a educação, organizar as escolas, e que eles então vão trazer a língua portuguesa, né? Também vem os africanos, aí nós temos a mistura com o afro e outros europeus, e as línguas indígenas. Então veja bem, nossos índios tinham a sua cultura, têm a sua cultura, mas era uma cultura ágrafa, não tinha a escrita. Eles não trabalhavam com a escrita. Então tinha o desenho, tinha as cores, e aí é com a chegada do europeu que nós vamos começar a escrita aqui no Brasil. Então veja bem, o primeiro movimento que vai acontecer em Portugal é o trovadorismo. Quando eu falo trovador, eu falo cantor. E ismo
significa movimento. Literatura são os movimentos, notaram? Trovadorismo, arcadismo, romantismo. Nós temos os ismos aí que traz essa representação dos movimentos. Então, o trovadorismo foi o primeiro período da literatura portuguesa. Brasil não vai viver trovadorismo, gente, isso tem que ficar claro. Porém, quando a gente pega uma música do Caetano que ele fala, princesa, surpresa, você me arrasou, nem sente, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma Bethânia cantando música do Chico, inclusive, que escreve com um ponto de vista feminino, Chico, né? E o primeiro me chegou como quem vem do florista, todas as características da cantiga de amigo. Então, nós não vivemos o trovadorismo, mas nós vamos ter alguns autores que utilizam dessas máximas do trovadorismo. Por isso é muito importante conhecer o trovadorismo, ver as características de cantigas. Nesse período aqui, nós não tínhamos a prensa e nem a imprensa. A literatura aqui era uma literatura oral. A beleza da literatura aqui acontecia de que maneira? A literatura aqui acontecia para ser acompanhada por um instrumento musical. Então, veja bem, primeiro período da literatura portuguesa, cantiga a ribeirinha. Quem vai elaborar essa primeira cantiga? Paio Soares Taveiroz. É o marco inicial da literatura portuguesa. É a primeira cantiga que a gente tem notícia. A gente diz assim, é a primeira cantiga que se tem notícia. Por quê, gente? Como era oral, como acontecia nos salões, como era o momento do trovador, como era o momento feudal, do senhor, do clero, da igreja e do homem servo, né? Então é um momento muito peculiar. Então pode ser que tenha acontecido outras manifestações, mas que não tiveram registro. Então o primeiro registro que nós temos é a cantiga Ribeirinha, escrita por Paio Soares Taveiroz. O que era esse momento? O que estava acontecendo nesse momento? Sistema feudal, teocentrismo e os trovadores, que são os cantores das cantigas. Então, olha só, o que é teocentrismo? A gente vai trabalhar muito com esse conceito. Deus no centro de todas as coisas, né? E o homem muito servo, acostumado a ser servo, né? Aquela coisa do seu senhor, né? E aqui a professora fez uma divisão para vocês. As cantigas podem ser classificadas em gênero lírico. Outro conceito importante. Nessa aula, a professora já colocou o conceito de literatura, o conceito de conotação, que é a palavra quando ela ganha um sentido figurado, quando a professora falou da noite, a estrela pingando no olho. O conceito de denotação, que é o sentido literal, que eu leio, vou ao dicionário, pego a palavra, ela tem o mesmo significado do dicionário. E agora nós vamos trabalhar o conceito de quê? De lirismo. O que é lírico? Uma narrativa pode ter lirismo, professora? Pode ter uma linguagem lírica? Sim. O que é o lirismo? É quando eu deixo transparecer os sentimentos e as emoções. Então, o lirismo é a expressão dos sentimentos. O lirismo é a expressão das emoções. Então, dentro do gênero lírico, aqui, das cantigas líricas, nós vamos ter a cantiga de amigo e nós vamos ter a cantiga de amor. São cantigas que expressam os sentimentos, são cantigas que expressam as emoções. Dentro do gênero satírico, sátira, gente, crítica, já são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Agora, veja bem, essas cantigas, né, elas têm características específicas. Cantiga de amor, por exemplo, é o lírico. Quem que é o eu lírico? O lirismo não é são os sentimentos e as emoções? O eu lírico é quem confessa os sentimentos, gente. O eu lírico é quem confessa as emoções. Então, as cantigas aqui, olha, a cantiga de amor, o eu lírico é masculino, é um homem que fala para uma mulher, é um homem que fala para a sua amada. E se comportando como um servo, como um vassalo, sofrendo por amor, é o coita, é o coitado, é o sofrimento por amor. A mulher é superior socialmente e por isso muitas vezes ele está aos pés dela, porque a sociedade era organizada assim.
E aí, quando ele vai expressar os seus sentimentos, ele expressa dessa maneira. Porque a literatura acompanha o seu tempo. Então, veja bem, o amor que ele não acredita que não vai ser correspondido, mas ele ama a si mesmo, ele sofre a si mesmo. E a origem é provençal, é o sul da França, é uma cantiga bem elaborada, né? Tem essa origem lá que hoje seria o sul da França. Ó formosura sem falhas, que venceu, que nunca um homem viu tanto, para o meu mal e o meu quebranto. Com entre as pedras e o rubi, o melhor sois de quantas vi. Que coisa linda, né? Ele está exaltando a mulher. Oh, formosura, que eu nunca vi tanto. E é aquela situação, gente. Viu uma vez, vai amar, e aí o que acontece? Vai sofrer por isso, né? Então, veja bem. Já na cantiga de amigo, vem uma separação aqui radical. Dá uma olhada. O eu lírico é feminino. Professora, tem mulher participando, como é que é isso? Não! O trovador faz-se passar por uma mulher. Uau! Mulher não... Gente, mulher não tinha voz, né? E aí o trovador, ousadamente, vai confessar os sentimentos de uma mulher. Que até hoje nós temos vários autores que escrevem com esse ponto de vista. Com o ponto de vista da mulher. E aí, veja bem, a mulher agora, essa mulher aqui já não é aquela mulher da alta sociedade da cantiga de amor. Essa mulher aqui já é uma mulher do campo. Por isso a gente vê a personificação dos elementos da natureza. Essa mulher aqui é uma mulher que confessa seus sentimentos. Então ela não tem muito rigor, né? Então é uma mulher popular, amor possível, origem na Península Ibérica. Por Deus, coitada, vivo. Pois não vem meu amigo, o que farei? Em geral, os temas da cantiga de amigos são esses. O amigo que foi embora, que ficou de dar notícias, não deu notícias, que ficou de voltar e não voltou. A saudade do amigo, a falta do amigo. E, em geral, como é aquela mulher do campo, as metáforas utilizadas, gente... Ela muitas vezes vai perguntar para os elementos da natureza. Ai, flores do verde pino. Se souberes do meu amado, ai Deus eu é. Falando com as flores do pinheiro, né? Se souberes do meu amado. Cadê o meu amado? Ele ficou de voltar e não voltou. Olha que interessante, né, gente? É o ponto de vista feminino, é a mulher confessando os seus sentimentos, as suas emoções, né? Mas a mulher não era mulher literalmente, era o trovador fazendo-se passar por uma mulher. E aqui a gente tem a cantiga de escárnio. Agora a gente vai para as cantigas satíricas. Qual é a diferença entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer? Na cantiga de escárnio, a sátira é indireta, não cita nomes, não diz quem é. Usa a ironia e o equívoco. Pode servir para qualquer um. Certo, gente? Pode servir para qualquer um. E daí o que a gente vai verificar? O que vejo agora já foi profetizado por 10:5 os sinais do fim. Olha, anda neste mundo misturados, faz peregrino um moro ruim. Então, a diferença é que a cantiga de maldizer, vamos lembrar disso. Quem maldiz, maldiz de alguém. A cantiga de maldizer, gente, é uma sátira direta. Foi ruim queimado morrer de amor. Olha isso, gente. A intenção é de defamar, é difamatória mesmo. A intenção é de ridicularizar a pessoa, cita nome, palavrões, né? A dona feia, foste vos queixar. Essa cantiga eu acho ela muito interessante, porque a dona feia foi queixar porque o trovador não fazia uma cantiga para ela. Aí ele fala, não, tudo bem, vou fazer. Vou dedicar uma cantiga agora para você. Só que aí, qual a cantiga que ele dedica, gente? Uma cantiga de maldizer, acabando com ela. Olha só. De que nunca vos louvo em meu trovar. É uma das trovas quero te dedicar. E que louvada de toda maneira sereis. Tal é o meu louvor. Dona feia, velha e gaiateira, né? Olha isso, gente. Então,
nós vimos os dois grupos das cantigas, né? Que são as cantigas líricas, cantiga de amor, e as cantigas de amigo, que são as líricas, e as cantigas de maldizer, que é a cantiga de escárnio, né? As cantigas satíricas, que é a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. E aí o que vai acontecer, né? Depois a gente encontra tudo isso nos cancioneiros, no Cancioneiro da Ajuda, no Cancioneiro da Vaticana, da Biblioteca de Lisboa, né? Então aqui é uma das páginas que a professora colocou aqui para vocês conhecerem, do Cancioneiro da Ajuda. É onde nós vamos encontrar essas cantigas, certinho, gente? Então, não percam a nossa próxima aula, que vai ser a respeito do humanismo. Gente, nós vamos usar esses mesmos slides em 3 aulas. Então, você pode ir acompanhando aí na sua casa, abre o seu slide, escuta, né, o vídeo, porque depois dessa introdução, a professora vai então enviar uma lista para a gente resolver e para a gente a respeito desses assuntos. Combinado? Boas aulas para vocês e não deixem de assistir ao próximo vídeo. Um grande abraço. Gratidão.